Isaías 43:18, e nós vamos ler aqui, nesse momento, na versão da NVI. Isaías 43:18, na versão da NVI, acompanhe na sua Bíblia como está aí. O texto diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vamos declarar isso juntos aqui? Conforme está na tela ali, vamos lá, juntos? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Início de ano é sempre tempo de recomeçar, não é? Só que para alguns, parece ser um tempo assim magicamente novo. Tem gente que tem tanto anseio pela virada do ano, que dá a impressão que ao virar o ano, vai zerar tudo, né? Os boletos, né? Vai zerar tudo. E a pessoa tem uma expectativa mágica e encara um novo ano, um novo período, como se fosse assim, uma folha em branco. Que não aconteceu nada na minha vida até agora. Agora vai começar a vida. Isso pode ser uma ilusão, porque a gente acaba encarando o novo por si só, achando que tudo vai se resolver por si só, independente das nossas decisões e esforços. E não é bom encarar o novo tempo dessa maneira. Também há daqueles que olham como só mais um tempo para se viver. Tem gente que vive numa tristeza, uma depressão, que a pessoa diz assim, mais um ano, né? E há daqueles que dizem menos um ano. Porque acha assim que, na verdade, o que acabou eu perdi. Então, está começando mais um que eu estou perdendo. Isso pode ser entediante, até desesperador. Já que nada de novo parece que vai acontecer no horizonte. Tem gente assim, desesperançada, que acha que essa época é muito ruim porque todo mundo alegre e ela não está alegre com nada. Porque ela acha que é só mais um período, isso é bobagem, isso é besteira. A gente só vai viver mais um tempo e aparentemente ela já não aguenta mais, né, ver o relógio correr, a agenda passar. Mas para muitos é tempo de recomeçar. É tempo de encarar o novo ano como uma nova chance de pensar, de fazer, de conquistar coisas novas. Na Bíblia, nós nos deparamos com muito estímulo ao recomeço. Se você lê a Bíblia, você vai se deparando com histórias onde o próprio Deus está incentivando as pessoas a recomeçarem, a viver um tempo novo. E Deus, por vezes, vai aparecer instigando as pessoas, dizendo para elas, recomecem, comece tudo de novo. Apesar das experiências negativas que tiveram, Deus estimula a pessoa a se levantar e a recomeçar a vida dela. O texto de Isaías 43 é um incentivo ao recomeço. O texto, na verdade, está tratando de algo muito específico para Israel. E nós não podemos tomar essas promessas para nós, até porque elas já se cumpriram. Mas a passagem, ela põe em evidência o caráter de Deus. E a passagem também, ela mostra a maneira, o jeito que Deus opera. A forma de Deus operar. E por isso nós podemos nos sentir encorajados a recomeçar. Porque o texto reproduz um tempo de transição do povo. E Deus está instigando o povo a recomeçar. Esse versículo que nós lemos, Isaías 43:18, na tradução da Nova Almeida Atualizada, diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. O que Deus estava pedindo não é para o povo esquecer de forma absoluta as coisas passadas, experiências que o próprio Deus tinha permitido que o povo passasse. Deus não estava pedindo isso. Mas o que Deus estava pedindo é para não se apegar, para não se prender a essas coisas, como se depois dessas coisas nada mais fosse acontecer de maravilhoso. Por grandiosas, né, e valiosas que fossem aquelas experiências que eles tinham passado lá, ou os atos de Deus no passado, esses atos, essas experiências não deveriam ser uma âncora que iria prender as pessoas naquilo, de maneira a se tornarem saudosistas
E elas não terem mais nenhuma expectativa do que o Senhor poderia fazer na vida delas. Nós sabemos o que é isso, né? A gente vive experiências tão boas, às vezes, com Deus, que a gente acha que isso nunca mais vai se reproduzir. E muitos dos cristãos olham para as Escrituras e leem narrativas das Escrituras, de atos maravilhosos de Deus, e pensam assim, que Deus maravilhoso foi no passado. Mas, na verdade, a pessoa nutre pouca expectativa de que Deus será assim agora, no nosso tempo presente. Por isso, Deus instiga o povo, esqueça do que se foi, dê lugar ao novo, recomece mais uma vez. Sabe que o livro de Isaías, ele cobre um período considerável da história de Israel, especialmente do reino de Judá. Esse capítulo 43 aqui, ele fala de uma época em que Judá experimentou o fim da monarquia, porque está acabando a monarquia aqui, e o povo está vivendo o exílio na Babilônia. Por conta desse cenário de cativeiro, o povo estava olhando para a libertação lá do passado que Deus fez, o chamado Êxodo, tirando o povo da escravidão, lá do Egito. E o povo ansiava por algo semelhante. Só que, na verdade, essa ansiedade do povo se transformava em lamento. Porque o que o povo estava dizendo é, a gente não tem muita expectativa que Deus vai fazer algo agora por nós. Mas eles olhavam para o passado e diziam, que bom que Deus fez isso lá no passado. Mas agora, isso não deve acontecer mais. E Deus, então, por meio do profeta Isaías, estava aguçando esperança no coração do povo. Deus estava motivando aquelas pessoas a aproveitarem a chance de um novo tempo. Porque o que Deus está anunciando vai começar um novo tempo. E eu quero que vocês olhem para esse tempo com esperança. Agarre esse tempo como uma chance de viver novas experiências com Deus. Então a pergunta é, mas por que recomeçar, né? Agora é 2025, agora virou o ano, agora é janeiro, agora a gente está iniciando mais um ano. Mas por que recomeçar? Muitas vezes a gente olha para a ideia de recomeçar pensando em nós. A gente pensa assim, nós não queremos recomeçar. Eu não estou afim de recomeçar. Porque eu estou sem ânimo, não estou encorajado, estou aborrecido, chateado, não tenho perspectiva. Falei com o patrão ano passado pedindo um aumento, ele não deu. Não vou ser promovido. Vou continuar morando na mesma casa. Não vou poder trocar de carro mesmo. Então a gente não tem muita esperança. Porque nós estamos olhando para quê? Para nós. E pensando assim, olhando para nós, recomeçar o quê? A partir do quê? Porque não há nada novo acontecendo. Que a gente olha com um certo pessimismo para esse novo tempo que está diante de nós. Mas recomeçar, quando Deus diz recomece, Deus está dizendo assim, ó, recomece não olhando para você, mas recomece olhando para mim. E eu queria muito que você entendesse o que Deus estava dizendo ao povo através de Isaías, que eu creio que também está querendo dizer para nós nessa noite aqui. Dizer para você. Recomece. Mas recomece não por você. Recomece porque Deus quer que você recomece. E Deus quer que você recomece porque isso indica algumas coisas. Isso sinaliza, é sinal de algumas coisas. Na verdade, antes da gente participar desse momento tão importante, que é o momento da ceia, que o pastor Josué depois vai celebrar aqui, eu queria que a gente refletisse um pouco em apenas 2 sinais, 2 só, que o texto aponta aqui, que são indicadores de que nós devemos recomeçar. Por que recomeçar? Em primeiro lugar, porque isso é sinal, isso indica confiança. Recomece, porque o ato de recomeçar demonstra que você confia
que Deus já fez coisas no passado. E por ele já ter feito coisas no passado, ele ainda poderá fazer. E você confia de que Deus pode fazer algo maior, melhor do que ele fez no passado. Amém? Você consegue arrancar dentro de você uma esperança assim? Não olhando para você. Não olhando para as suas coisas. Para aquilo que está diante de você. Porque talvez se você olhar para você, para o seu casamento, olhar para a sua casa, olhar para o seu carro, olhar para o trabalho que você tem, as perspectivas que há na sua dimensão humana, você não tem razão nenhuma para recomeçar. Você vai dizendo, eu vou continuar. Do jeito que vai, vamos tocar, vamos empurrar com a barriga. Mas Deus está dizendo assim, não recomece. Arranca um fôlego dentro de você e recomece de novo. Começa tudo outra vez. E a motivação para isso não é você. Não é o que está diante de você. Não é o cenário que está à sua volta. Mas a motivação para isso é que o Deus que fez coisas no passado, ele diz que ele pode fazer coisa ainda melhor no tempo presente. Coisas maiores no tempo futuro. Veja lá, versículo 19 de Isaías 43, diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Aí Deus diz assim, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha o novo surgindo. Deus promete fazer ao povo algo que ainda não tinha sido feito. Algo novo. Deus diz que ia abrir um caminho no deserto. Deus iria fazer surgir rios em terreno seco. Presta atenção numa coisa. Isso chama atenção para a capacidade que só Deus tem de prover e de criar possibilidade onde não existe. Porque é isso que a imagem quer dizer. Não tem como fazer caminho no deserto. Tem. Já foi nas dunas? Só para você ter uma dimensão pequena do que é um deserto. Você pode passar com o carro na duna. O vento vem, cadê o caminho? Sumiu o caminho. Não se tem caminho no deserto. Não se faz caminho no deserto. Deserto é areia. Você não tem como ficar criando um caminho. Você cria, daqui a pouco o vento vem, a areia vem e acabou o caminho, desfez o caminho. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu tenho uma capacidade de fazer, de prover, de criar coisas que são possíveis só para mim. Para o ser humano não é. E Deus abriu um rio no deserto. É coisa que só Deus pode fazer. Você pode andar no deserto, é seco, 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 seco. Deus diz assim, eu vou abrir um rio no deserto. Eu vou fazer coisas que só eu posso fazer. Por isso, recomeçar é importante. Porque Deus ele pode fazer algo que você jamais viu. E esse é o estímulo de Deus. Recomece. Porque se você se dispor a recomeçar, você vai ver coisas que você nunca viu. Porque é coisa que só Deus pode fazer. Nas situações mais improváveis, Deus pode abrir novos caminhos de esperança, de renovação. E é por isso que a gente tem que olhar para o novo ano, não como um tempo mágico, que as coisas elas vão acontecer por si só. E nem também olhar para esse tempo como mais um tempo, com pessimismo. Mas precisamos olhar para esse tempo com confiança. Em nós, nas habilidades que nós temos, não. Mas olha para Deus. E pensa assim, Deus pode fazer algo que eu nunca vi até agora. Coisas que só Deus pode fazer. Se dispor a recomeçar, sinaliza que nós temos confiança em Deus. Olhe para a Bíblia. Veja histórias como a história de Abraão, por exemplo.
Quando Abraão decidiu recomeçar, atendendo a voz de Deus, Deus dizendo para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é recomeço. Deus dizendo para ele: olha, recomece, sai daí, de onde você mora, da sua parentela, do seu conforto, da zona de conforto, da sua segurança, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando Abraão ele decide fazer isto, ele demonstra que ele confia em Deus. Ele nem sabia para onde ia, mas ele confiava que Deus estava abrindo um caminho novo para ele. E quantas experiências Abraão viveu, jamais pensadas, imaginadas por ele. Um filho, na idade avançada que ele tinha, Deus deu para ele. Ele podia fazer isso? Não. Mas Deus que o chamou podia fazer isso. Confiança. Quando a gente confia em Deus, é um sinal de que nós estamos recomeçando, não por nós, mas estamos recomeçando porque nós confiamos em Deus. O mesmo ocorreu com Moisés. Moisés tem a vida dividida em parcelas de 40 anos, vivendo ao todo 120 anos. Primeiro 40 anos de Moisés, ele vive no Egito, sendo educado no Egito. Aí acaba acontecendo uma intercorrência, ele vai para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, aos 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés e o chama. E desafia Moisés: comece de novo. Gente, Moisés tinha família já. Moisés estava estabelecido com o sogro dele. Ele estava, na nossa perspectiva humana, bem. A vida estava tudo bem já. Era só agora gozar dos frutos, né? E pensar assim: agora eu vou viver do que eu plantei até agora. E está tudo bem. E Moisés poderia estar naquela época já pensando em como esticar a rede, como gastar tempo descansando, como ele curtir a vida. E Deus vai lá e chama Moisés. Diz: Moisés, eu quero que você recomece. Você vai voltar lá para o Egito. Você vai olhar na cara do faraó e vai dizer assim: eu vou tirar esse povo daqui. Recomeçar? Depois de tudo que eu passei. Mas Moisés, ele decide confiar em Deus. E quando ele confia em Deus, ele vê coisas que ele nunca tinha visto. Ele vê o mar se abrir diante dele. Ele vê Deus numa nuvem, ele vê Deus numa coluna de fogo. Ele conversa com Deus, ele vê Deus escrevendo com o dedo de Deus numa tábua de pedra. Quanta coisa Moisés não veria se ele ficasse lá junto com o sogro dele, com o Jetro, dizendo: eu estou aqui, que está bom, minha zona de conforto. É só mais um tempo de vida que eu vou ter. E Deus dizendo para ele: Moisés, recomece, recomece. Se estimule a recomeçar. E quando Moisés confia em Deus, ele vê coisas que jamais tinha visto. Coisas que Deus estava querendo fazer com ele e por ele. Olhe para Pedro no Novo Testamento. Pedro andou com Jesus, foi chamado por Jesus. Não tinha trava na língua. Errou várias vezes. Falou coisa que não devia. Por fim, negou Jesus. E Pedro então está desanimado, desalentado, não querendo começar o ano novo, né? O Pedro está lá à beira do mar, dizendo para o pessoal: vamos pescar. Vamos voltar a fazer aquilo que a gente sempre fez. E ele vai então pescar, e não pesca nada, a coisa não dá certo. E diz que estava despontando amanhã, eles estão voltando do mar, e lá na praia tem alguém, eles não sabiam quem era ainda, mas era o Jesus ressuscitado. Jesus olha para ele e fala assim: lança a rede do lado direito. E diz que eles lançam a rede. E quando eles levantam, mais uma pesca maravilhosa. Eles gritam: é o Senhor. Só Ele pode fazer algo assim. E eles vão para a praia. A Bíblia diz que Pedro sai nadando na frente, desesperado. Ele tinha negado Jesus.
ele não tinha tido um contato assim tão íntimo com Jesus. Ele chega na praia, Jesus está lá, e eles começam a comer ali um café da manhã, peixe assado. E de repente Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro fica constrangido com aquilo. Isso é hora de perguntar uma coisa dessa para mim? E Jesus fala para ele assim: apacenta os meus cordeiros. Gente, o que Jesus está dizendo para Pedro é: recomece, recomece. Porque Pedro estava disposto a voltar a pescar. Eu vou voltar a ser pescador. Eu tentei essa coisa de ser discípulo de Jesus, de ser apóstolo, de ganhar gente, mas não deu certo. Porque eu não valho nada. Eu não presto. Eu neguei a Jesus. E ele está ali assim, desapontado com ele mesmo. Mas Jesus diz assim: apacenta os meus cordeiros. E come, vai, e vai. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele fala assim: então você apacenta os meus cordeiros. Recomece. E o Pedro fica lá, né? Remoendo com aquilo, pensando assim: eu não vou começar coisa nenhuma. Deixa ele ir embora, que eu vou voltar a pegar minha rede, vou pescar. Eu vou sumir daqui. Não tem por que eu voltar nisso. Pela terceira vez a Bíblia diz, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você me ama. E diz que Pedro naquela hora disse assim: Senhor, eu estou muito triste, porque o Senhor está me perguntando insistentemente isso. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus fala pela terceira vez: então você apacenta os meus cordeiros. Recomece. Vai fazer o que eu te mandei fazer, o que eu te chamei para fazer. E, gente, Pedro viu multidões se convertendo, não foi? Grades da prisão se abrindo. Pedro é liberto da prisão com oração da igreja. Pedro vê pagãos como Cornélio se convertendo. Por quê? Porque ele recomeçou confiando em Jesus. Se fosse olhar para ele, ele dizia: eu sou miserável. Eu não mereço apacentar cordeiro nenhum. Eu não presto. Mas ele confiou que Deus poderia fazer algo novo. Caminhos no deserto, rios no ermo. Deus pode fazer quando nós estamos dispostos a recomeçar. E há tantos mais exemplos na Bíblia que falam de recomeço. De Deus motivando pessoas a recomeçarem. Por isso, meu irmão, minha irmã, recomece. Recomece. Bota o pé nesse ano 2025. Com confiança em Deus. Recomece olhando para Deus. Você vai ver coisas que você ainda não viu. Olha para Deus, não para si mesmo. E confie, Deus tem coisas extraordinárias para fazer. E Ele vai fazer quando você se comprometer: eu quero recomeçar. Eu vou arregaçar as mangas, vou começar tudo de novo. Talvez você terminou o ano passado um pouco desanimado, desalentado, fraco espiritualmente, não querendo confiar em muitas coisas, não participando da igreja, não motivado a servir. Mas Deus está dizendo: recomece. Recomece não confiando na sua capacidade, mas na capacidade que Deus tem de usar a sua vida, de fazer com que você veja coisas jamais vistas, coisas que só Deus pode fazer. Em segundo lugar, uma segunda palavra que eu quero que você pense nessa noite aqui é a palavra compromisso. Porque se dispor a recomeçar também é um sinal de compromisso. Versículo 20 e 21 dizem assim: porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo. Olha como termina o versículo: a fim de que, para que, com o propósito de que proclamasse o meu louvor. Deus lembra o seu povo do compromisso que deve ter em proclamar o seu louvor. Deus está dizendo ao povo: eu o salvei para isso, para proclamar o meu louvor. Você não deve recomeçar só para que recomeçar significa que eu vou botar o pé no sucesso. Porque recomeçar eu vou conquistar novas coisas do ano que vem. E eu vou terminar o ano,
o ano que vem, não, esse ano. Esse ano, eu vou terminar esse ano, assim, com o peito cheio, né? Dizendo assim, eu conquistei. Eu comecei, ó, com saldo assim na conta, eu terminei com um saldão assim. Um carrinho pequeno, um carrão grande, casinha pequena, casona grande. Às vezes a gente está achando assim, eu vou recomeçar porque eu quero mostrar no final do ano que eu venci. Vou virar coach. Que eu vou começar a ensinar para o povo como é que se vence na vida. Não é para isso. Você deve pensar em recomeçar por conta de um compromisso que você deveria ter com Deus. Você foi salvo para proclamar o louvor de Deus. Quando você se dispõe a recomeçar, você está enaltecendo a Deus por meio daquilo que Ele fará na sua vida. Nós fomos salvos para isto. O problema é que nós nos esquecemos disso. E que nós também acabamos sendo ensinados de outra maneira, né? A gente não é lembrado de que nós somos salvos por louvor de Deus. Recomeçar não é somente uma forma de tentar atingir as metas pessoais. Recomeçar é manter um compromisso de proclamar a glória de Deus. Eu recomeço porque Deus quer que eu recomece. E o meu recomeço faz parte de um plano maior, que é o plano de Deus. E eu fui salvo para isso, para o louvor de Deus, para enaltecer a Deus. Se nós confiamos que Deus fará coisas novas, a nossa motivação deve ser proclamar o louvor de Deus. Porque Ele disse a Judá que iria abrir riachos no deserto para abençoar o seu povo, a fim de que o seu povo proclamasse o seu louvor. Não somos salvos e nem abençoados para o nosso próprio benefício. Mas nós somos salvos e somos abençoados para sermos um testemunho vivo da bondade, do poder de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Recomece. Recomece. Porque o seu recomeço faz parte de um plano maior. Alvos que Deus tem, que você nem imagina, mas Deus vai alcançar quando você se dispõe a recomeçar. O seu compromisso precisa ser evidente no seu recomeço. Estou recomeçando não é porque eu estou com vontade de recomeçar, mas estou recomeçando porque eu tenho um compromisso com Deus. Compromisso de enaltecer a Deus em tudo que eu faço. E eu nem sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que se eu me dispor a recomeçar, Ele vai ser glorificado nisso. Noemi, ela é descrita lá no livro de Ruth, um exemplo disso. A Bíblia diz que Noemi era uma mulher do povo judeu, que no momento de fome na terra de Israel, o marido dela decide pegar a família e migrar para a terra de Moabe. E ficam lá anos. Só que o marido morre, os 2 filhos morrem, fica ela viúva com 2 noras viúvas dos seus filhos. E a Bíblia diz que ela fica sabendo que lá em Belém, na sua terra, Deus estava abençoando lá. E a Noemi decide recomeçar. Ela pensa, o que eu estou fazendo aqui? Se Deus está abençoando lá. Então eu vou voltar para lá, onde Deus está abençoando. E ela então decide recomeçar. A nora dela, a Ruth, decide voltar com ela. Essa Ruth vai se casar com o Boaz. Se você ler o livro lá, um livro curtinho, dá para entender toda a história. Mas a nora se casa com o Boaz, que é parente dela, que é um judeu. E o livro, ele vai praticamente terminar no capítulo 4, dizendo o seguinte, versículo 13 a 17, diz assim, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, que era, vamos dizer assim, vó, né?
que na verdade é nora dela. Mas diz assim: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino, dizem as mulheres, lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Diz que Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Diz que as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Aí o versículo termina assim: este Obed foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Você percebe? Quando você começa a ler o livro de Ruth, parece assim que Noemi é só uma mulher que está falida e ela quer voltar agora, recomeçar na terra de Belém. Mas é muito mais que isso. O recomeço de Noemi é um compromisso que ela tem com Deus. Deus não me abençoa fora da sua terra. Eu tenho que voltar para a terra de Deus. E ela volta então e decide recomeçar. E essa mulher, a Noemi, junto com a sua nora, Ruth, moabita, nem o povo de Israel era, ela se torna mãe do Obed, a Ruth. Diz que o Obed é o pai do Jessé, que é o pai do Davi. Ou seja, a mulher gerou o vô do rei Davi. Para intensificar a situação, você vai lá para Mateus capítulo 1, você começa a ler genealogia de Mateus capítulo 1. Versículo 5. Vai aparecer o nome de Ruth. A Ruth está na linhagem do Messias. Jesus é da raiz de Davi, vem da família de Davi e vem da família do Obed. Você entende o que Deus está querendo dizer? Isso é compromisso em fazer do nome de Deus glorificado. É viver para o louvor de Deus. O problema é que a gente está vivendo a nossa vida só pensando nas nossas coisas, não é? Estou estudando para passar no concurso. Eu estou procurando um novo emprego. Estou querendo mudar da cidade para um outro lugar porque eu vou ganhar melhor lá. A gente vive assim. E a gente acha que a nossa vida, ela é nossa vida. E tudo se reduz a isso. Mas quando você começa a olhar num plano maior, num âmbito maior, você vê que a nossa vida faz parte de planos que Deus tem. E a Noemi voltando para Belém fazia parte de um plano muito maior, a linhagem do Messias. Ela faz parte disto. Ela volta, Deus move para que a Ruth se case com Boaz, nasce o Obed é avô do Davi, da linhagem de Davi vai sair o Jesus, que é o Messias. Isso é compromisso com Deus. É mais do que compromisso com as minhas coisas, com as minhas metas, com a minha agenda, é compromisso com Deus. Quando Deus fala recomece, não é porque Deus está dizendo assim, ó, eu quero te empurrar para mais um tempo, né? Como se Deus estivesse nas suas costas dizendo assim, ó, vai, se vira. Quando Deus diz recomece, Ele diz, olha, o seu recomeço é um compromisso seu comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho planos para você. Planos que você nem imagina. Confia que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Se comprometa. Diga para Deus, Deus, eu quero fazer parte do teu plano. Não só das minhas coisas. E eu vou estar cumprindo planos que Deus tem. Ao longo desse ano, para mim. Talvez você esteja olhando para esse ano apenas como mais um ano. Mas Deus pode olhar para isso e quer que você olhe para isso como uma oportunidade para você confiar nele, para você resgatar o compromisso de proclamar a glória dele. Pense nessas duas coisas. Pense em Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Mas olha para frente, decida recomeçar. Deus tem algo novo para fazer na minha vida, na sua vida.
Confia nele. Se comprometa a viver para o louvor dele. Deus tem planos que você não imagina. E a gente só vai entender esses planos se a gente botar o pé no ano. Dizendo assim, eu vou recomeçar. Não por mim. Não porque eu estou olhando para o cenário e achando que é um cenário maravilhoso para recomeçar. Talvez te falta ânimo para recomeçar. Por várias razões. Mas recomece porque você confia que Deus vai abrir caminhos no deserto. Deus vai criar rios no meio de um terreno seco. Recomece porque você tem compromisso com Deus. Eu vivo, eu nasci, eu fui salvo e sou abençoado por louvor de Deus. Então Deus tem mais coisas do que eu estou vendo. Então eu posso recomeçar. Porque a minha disposição de recomeçar faz parte de planos que Deus tem. Talvez lá na frente eu vou enxergar, eu vou ver e vou contemplar e adorar a Deus por aquilo que Deus fez através dos passos que eu dei ao longo desse ano. Vamos orar por isso, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, dizer, Deus, me ajuda a enxergar essas coisas. Porque talvez nesse início de ano você esteja olhando somente para os seus sentimentos, para as sensações que você tem, para um buraco diante de si que parece que você vai se enfiar nele. Mas erga a sua cabeça e abra os ouvidos e entenda o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, recomece. Recomece. Se disponha a recomeçar. Peça a ajuda de Deus para isso. Confia que Deus é capaz de fazer coisas que você nunca viu. E se comprometa. Diga para Deus, Deus, eu estou compromissado. Eu não sei aonde o Senhor vai me levar até o final do ano. Mas eu quero fazer parte dessa história que o Senhor quer escrever. O Senhor vai usar a minha vida. Talvez vidas se converterão por meio de sua vida. Coisas vão acontecer que você nem imagina. Cumprindo planos que Deus tem para a sua vida, para a vida de outras pessoas também.